Os superastros da WWE são imortalizados no ringue, mas fora dele, são tão humanos quanto todos nós. Para alguns, seus momentos finais foram uma despedida tranquila. Para outros, a tragédia aconteceu sem aviso prévio. Nem mesmo as maiores lendas são invencíveis. Hoje, vamos dar uma olhada nas últimas imagens assombrosas dos lutadores da WWE, antes de eles nos deixarem para sempre. Às vezes, as últimas fotos conhecidas dessas estrelas revelam mais do que as palavras poderiam revelar sobre seus últimos dias. Sorrisos que escondem a dor, corpos levados ao limite e momentos congelados no tempo pouco antes do fim. Para os fãs da Era de Ouro da WWE, poucos nomes brilham tanto quanto o Macho Man Randy Savage. 2 vezes campeão da WWE, um campeão intercontinental e uma das personalidades mais eletrizantes que já entraram no círculo e da intensidade. Desde sua icônica Flying Elbow Drop até suas inesquecíveis promos com seu característico e rouco "Oh yeah!". Savage era mais do que um lutador, ele era um espetáculo. Mas em seus últimos dias, essa personalidade maior do que a vida se transformou em algo muito mais calmo, muito mais humano. A última foto pública conhecida do Macho Man foi tirada em 2011 em um jogo de beisebol do New York Mets. O lutador, outrora vibrante e extravagante, estava sentado na arquibancada, muito distante de seus dias de promessas em trajes coloridos e óculos escuros. Sua famosa barba escura agora estava totalmente branca, e seu rosto mostrava o peso de décadas no ringue. Estava muito longe de ser o babyface de alta energia ou o heel desonesto que dominou o ringue nos anos 80 e 90. O que tornou essa imagem ainda mais assustadora foi o fato de 2011 ter começado como um ano empolgante para Randy Savage e seus fãs. Após quase 2 décadas de silêncio entre ele e a WWE, ele reapareceu repentinamente para promover bonecos de ação e videogames sob a marca WWE. Muitos entenderam isso como um sinal de que as barreiras entre ele e Vince McMahon haviam finalmente sido consertadas e que ele poderia retornar em breve. Na manhã de 20 de maio de 2011, Savage estava ao volante de seu Jeep Wrangler em Seminole, Flórida, com sua esposa, Lynn, no banco do passageiro. Ele havia se queixado de não estar se sentindo bem na noite anterior, mas ignorou o fato, chegando a dizer ao irmão, Lanny Poffo, que tinha tido uma vida excelente. Enquanto dirigiam pelas ruas da Flórida, Savage de repente murmurou para sua esposa: "Acho que vou desmaiar." Então, o impensável aconteceu. Suas mãos caíram do volante e o Jeep saiu do controle. Lynn rapidamente se aproximou e dirigiu o veículo contra uma árvore, evitando o tráfego em sentido contrário. O impacto foi pequeno. Lynn escapou com apenas ferimentos leves, mas para Savage era tarde demais. Ele foi levado às pressas para o hospital e declarado morto aos 58 anos de idade. Mais tarde, uma autópsia confirmou que a verdadeira causa da morte foi um ataque cardíaco. O acidente em si teve pouco impacto, mas, assim como sua carreira de lutador, os momentos finais de Savage foram rápidos, intensos e chocantes para o mundo. Por falar em mortes chocantes, poucas histórias na história da WWE são tão desoladoras quanto a de Eddie Guerrero. Poucos lutadores encarnaram a frase "Cheating Death, Stealing Life" como ele. Um gênio técnico e certamente uma das estrelas mais amadas da WWE. A última foto conhecida de Eddie Guerrero foi tirada em 9 de novembro de 2005, apenas 4 dias antes de seu falecimento. Nessa foto, ele parece estar bem e está até sorrindo para a câmera. Na noite anterior, em 8 de novembro, Eddie fez sua última luta contra Mr. Kennedy em uma gravação do SmackDown. A luta foi ao ar em 11 de novembro, apenas 2 dias antes de sua morte. Eddie venceu usando sua clássica tática Lie, Cheat and Steal, mentir, enganar e roubar, provando mais uma vez porque era um dos maiores contadores de histórias de todos os tempos. Em 13 de novembro de 2005, Eddie foi encontrado sem reação no chão do banheiro de seu quarto de hotel em Minneapolis. Depois de não atender às ligações, seu sobrinho, Chavo Guerreiro, forçou a entrada com a segurança. Lá, ele encontrou Eddie imóvel, com a escova de dentes ainda em sua boca. Os paramédicos chegaram, mas já era tarde demais. Eddie foi declarado morto aos 38 anos de idade,
com a causa determinada como insuficiência cardíaca aguda. Sua viúva, Vicky Guerreiro, revelou mais tarde que anos de abuso de substâncias e uma agenda intensa de luta livre prejudicaram gravemente seu coração. Nascido na lendária família de lutadores Guerreiro, Ed estava destinado à grandeza. Ele competiu no México, no Japão, na ECW, na WCW e na WWE, provando ser um dos artistas mais talentosos de sua geração. Mas as maiores batalhas de Ed foram fora do ringue. Anos de alcoolismo e dependência de analgésicos quase acabaram com sua carreira. Após ser dispensado da WWE em 2001, ele lutou, ficou sóbrio e fez um retorno triunfante, culminando em seu maior momento: derrotar Brock Lesnar pelo WWE Championship no No Way Out 2004. Um mês depois, ele comemorou no ringue com Chris Benoit na WrestleMania 20, ambos segurando seus títulos mundiais. A morte de Ed chocou o mundo da luta livre. A WWE imediatamente dedicou o Raw e o SmackDown como shows de tributo, com os Superstars usando braçadeiras de Ed Guerreiro, uma saudação de 10 sinos e seu lowrider característico colocado no palco. O momento mais emocionante foi quando Chris Benoit começou a chorar, arrasado pela perda de seu amigo mais próximo. "Obrigado por tudo o que você me deu. Nunca vou me esquecer de você. Eu amo você." Mais tarde, Rey Mysterio dedicou sua vitória no Royal Rumble de 2006 e a conquista do título na WrestleMania 22 à memória de Ed, provando que o legado de Guerreiro continuava vivo. Um campeão para sempre. Ao contrário de Ed Guerreiro, Owen Hart nunca teve a chance de vencer uma última vez. Sua vida foi interrompida antes que ele pudesse entrar no ringue. Sua última fotografia conhecida, um quadro daquela noite fatídica, momentos antes de sua queda, continua sendo uma das imagens mais perturbadoras da história da luta livre. Os fãs não chegaram a vê-lo fazer uma última promoção. Era 23 de maio de 1999 e o pay-per-view WWF Over the Edge estava sendo realizado na Kemper Arena, em Kansas City, Missouri. Owen Hart estava pronto para desafiar o The Godfather pelo campeonato intercontinental, mas o combate em si nunca aconteceria. Naquela noite, Owen Hart estava se apresentando com o seu personagem Blue Blazer, um super-herói que tinha como objetivo zombar dos babyfaces hipócritas. Para dar mais espetáculo ao personagem, a WWF planejou uma entrada elaborada, na qual ele seria baixado das vigas por meio de um sistema de arreios, muito parecido com a entrada icônica de Shawn Michaels na WrestleMania 12. Mas, enquanto a descida de Michaels foi cuidadosamente executada com equipamentos de alta qualidade, a façanha do The King of Hearts foi feita às pressas, usando um mecanismo de liberação rápida, barato e defeituoso que nunca foi feito para esse tipo de façanha. Enquanto milhões de fãs assistiam ao vivo, a transmissão foi subitamente cortada para uma promoção pré-gravada. Dentro da arena, algo havia dado terrivelmente errado. Owen Hart, preparando-se para sua descida, estava se ajustando quando o arnês se soltou inesperadamente, liberando-o a 24 metros acima do ringue. Sem tempo para reagir, ele caiu a toda velocidade, batendo com o peito nas cordas do ringue antes de desabar no ringue. O impacto foi catastrófico. O astro sofreu um trauma grave por força bruta, causando uma enorme hemorragia interna. A equipe médica correu para o ringue, tentando desesperadamente estabilizá-lo, mas os danos eram muito graves. Ele foi levado para o Truman Medical Center, onde foi declarado morto com apenas 34 anos de idade. Nos bastidores, os funcionários da WWF estavam em um caos total. Com Vince McMahon no comando, a empresa enfrentou uma decisão impossível. O show deveria continuar? Em um dos movimentos mais controversos da história da luta livre, McMahon decidiu continuar o pay-per-view. Enquanto os paramédicos carregavam o corpo sem vida de Owen para fora do ringue, as outras lutas prosseguiram como se nada tivesse acontecido. A viúva de Owen, Martha Hart, arrasada pela negligência que levou à morte de seu marido, entrou com um processo por homicídio culposo contra a WWF. O caso foi resolvido fora do tribunal por os 18 milhões de dólares, dinheiro que Martha usou para estabelecer a Owen Hart Foundation, uma instituição de caridade dedicada a ajudar famílias carentes. Até hoje,
Martha se recusa a permitir que a WWE insira Owen no Hall of Fame, acreditando que isso glorificaria uma empresa que não o protegeu. Sua morte serve como um lembrete de que, mesmo em uma indústria de roteiros, as consequências da vida real podem ser mortais. De fato, as batalhas de um lutador geralmente são travadas dentro do ringue. Mas para Ashley Massaro, a luta que lhe tirou a vida foi uma batalha silenciosa nos bastidores. Ashley Massaro era a definição de uma diva rockstar, ousada, destemida e eletrizante dentro do ringue da WWE. Depois de vencer o Diva Search de 2005, ela rapidamente se tornou uma das favoritas dos fãs, competindo em combates da WrestleMania, estampando a capa da Playboy e fazendo aparições na TV em Survivor e Smallville. Mas por trás das luzes brilhantes e das multidões, Ashley estava travando batalhas silenciosas que ninguém podia ver. No início de 2019, Ashley filmou o que seria sua última aparição na tela, estrelando o vídeo musical Choose Song. A faixa, um hino sobre depressão e o poder de cura da música, foi escrita pelo amigo e ex-colega de trabalho de Ashley, Brian Orlando. Ambos apresentavam programas de rádio na estação de rock 94.3 The Shark, em Long Island, Nova York. O vídeo mostra Ashley lutando com suas emoções, antes de finalmente encontrar conforto com amigos, um reflexo de suas lutas na vida real. Já era um pedido de ajuda. Poucas semanas antes de seu lançamento, a Dirty Diva havia desaparecido. Em 16 de maio de 2019, apenas 10 dias antes de seu aniversário de 40 anos, Ashley foi encontrada sem reação em sua casa em Long Island. Ela foi levada às pressas para o hospital, mas foi declarada morta logo depois, deixando sua filha Alexa para trás. Mais tarde, a causa foi considerada colegas desolados. A música trágica foi lançada depois que os artistas receberam o sinal verde da família dela. Quando a família Massaro nos deu sua bênção, era hora, mas ainda é agridoce, disse Brian Orlando. Algumas semanas antes de lançarmos tudo, Ashley foi vítima de sua batalha contra a depressão. Fiquei arrasado por ter perdido minha amiga e todo o projeto me pareceu nojento naquele momento. A luta de Ashley vinha se arrastando há anos. Em 2016, ela entrou em um processo de ação coletiva contra a WWE, alegando que a empresa não protegeu a ela e a outros lutadores de lesões na cabeça, que levaram a danos cerebrais de longo prazo. De forma ainda mais perturbadora, em 2017, ela revelou em uma declaração juramentada que havia sido agredida sexualmente por um membro do exército do Ziparibo durante uma turnê de boa vontade da WWE no Kuwait, um crime sobre o qual ela alegou que a gerência da WWE lhe disse para ficar calada. Embora sua carreira na WWE tenha durado apenas 3 anos, Ashley causou um impacto duradouro. Ela era uma artista que dava tudo de si no ringue, mas sua história também é um conto de advertência sobre a conscientização da saúde mental, os perigos do trauma não tratado e as dificuldades que os artistas enfrentam depois que os holofotes se apagam. Outro exemplo de suicídio poderia ser The Canadian Crippler, Chris Benoit, mas na verdade, sua história pode ser ainda mais sombria. A última foto conhecida de Chris Benoit, tirada com um celular por um fã no consultório do Dr. Phil Aston em junho de 2007. Uma foto tirada uma semana antes da catástrofe. No entanto, nada poderia ter premeditado o que estava prestes a acontecer. Chris Benoit era uma potência no ringue, cuja carreira abrangeu várias organizações de luta livre, incluindo a WCW e a WWE. Sua habilidade técnica e seu estilo intenso no ringue lhe renderam a reputação de um dos melhores artistas do setor. Desde os 12 ou 13 anos de idade, ele foi muito motivado a entrar no setor de luta livre. Chris levantava peso. Em junho de 2007, aos 40 anos de idade, o legado de Chris Benoit foi ofuscado por um incidente trágico e perturbador. Em um período de 3 dias, Benoit assassinou sua esposa, Nancy, e seu filho de 7 anos, Daniel, antes de tirar a própria vida em sua casa em Fayetteville, Geórgia. Antes de tirar a própria vida, Chris teria enviado uma série de mensagens de texto estranhas para colegas de trabalho e vizinhos, incluindo: "Os cachorros estão na área fechada da piscina.
A porta lateral da garagem está aberta. Outra dizia: meu endereço físico é 130 Green Meadow Lane. Pouco tempo depois, a polícia fez uma verificação de bem-estar, pois o campeão mundial havia faltado a várias consultas médicas. As autoridades descobriram Nancy amarrada e estrangulada, Daniel sufocado em sua cama e Chris se enforcou usando um aparelho de musculação em sua sala de treinamento. Ele não deixou nenhuma nota de suicídio, mas exemplares da Bíblia estavam ao lado de suas vítimas. Mas o que poderia ter causado o impensável? Os relatórios toxicológicos revelaram que o lutador tinha níveis elevados de testosterona em seu sistema no momento de sua morte, o que sugere o uso recente de esteroides. Além disso, ele tinha medicamentos contra a ansiedade e analgésicos em seu organismo. Apesar dessas descobertas, a influência direta dessas substâncias em suas ações permaneceu inconclusiva. Até mesmo seu médico, que descreveu Benoit como um amigo, ficou horrorizado. Ainda estou muito surpreso e chocado, especialmente com o envolvimento de seu filho. A comunidade e os fãs de luta livre também ficaram em falar em dependência de drogas e problemas de saúde mental. A lendária Chyna também não foi poupada. Joanne Laurer, mais conhecida por seu nome artístico Chyna, foi uma figura pioneira na luta livre profissional, conhecida por sua força e carisma. Ela quebrou barreiras na WWE, tornando-se a primeira mulher a participar do Royal Rumble e a ganhar o campeonato intercontinental. No entanto, sua vida fora dos ringues foi marcada por lutas pessoais, incluindo batalhas contra o abuso de substâncias e problemas de saúde mental. Nos dias que antecederam sua morte, Chyna postou um vídeo de 13 minutos no YouTube, que foi descrito como assombroso e divagante. Na verdade, foi sua última aparição para o público. No vídeo, ela parecia desorientada, com palavras arrastadas e exibindo um possível olho roxo. Ela mencionou estar tomando vitaminas, mas seu comportamento causou preocupação. Chyna foi encontrada morta em seu apartamento na Califórnia por um de seus amigos que não conseguia entrar em contato com ela. E com isso, a nona maravilha do mundo não fazia mais parte deste mundo, após 46 anos de vida. Uma autópsia revelou mais tarde que ela morreu de uma overdose acidental de álcool e medicamentos prescritos, incluindo remédios para ansiedade e analgésicos. Seus fãs logo compartilharam seu luto nas mídias sociais. É com profunda tristeza que informamos hoje que perdemos um verdadeiro ícone, uma super-heroína da vida real, diz uma postagem na página oficial de Laurer no Facebook. Joanne Laurer, também conhecida como Chyna, a nona maravilha do mundo, faleceu. Ela viverá para sempre na memória de seus milhões de fãs e de todos nós que a amávamos. Na verdade, apesar do amor de seus fãs, Lauren lutou por muito tempo antes de falecer. Sua batalha contra as drogas e o álcool foi parcialmente documentada em um reality show. Em uma participação em 2005 no programa The Surreal Life, ela explicou que já havia tentado suicídio tomando pílulas e que não tinha amigos. Depois, em 2008, ela apareceu no Celebrity Rehab with Dr. Drew. Seu legado no wrestling profissional continua influente, mas suas lutas pessoais servem como um lembrete pungente das vulnerabilidades que podem acompanhar a vida pública. Outra morte de partir o coração aos 46 anos de idade, você escolhe. André the Giant. André René Roussimoff, universalmente conhecido como André the Giant, foi uma figura imponente na luta livre profissional, tanto literal quanto figurativamente. Com 1,93 m e 158 quilos, seu tamanho imenso o tornava uma presença inesquecível no ringue. Bem, ele não foi chamado de oitava maravilha do mundo à toa. Nascido em 19 de maio de 1946 na França, a jornada de André até o estrelato na luta livre foi tão notável quanto sua estatura. Ele começou sua carreira de lutador aos 18 anos de idade na França, antes de ganhar fama internacional no Japão, Canadá e, por fim, nos Estados Unidos. Em seus primeiros anos, ele lutou em toda a Europa, mas foi sua mudança para a América do Norte, participando de lutas e combates memoráveis que solidificaram seu legado. Em especial, sua luta contra Hulk Hogan na WrestleMania 3 em 1987 ainda é celebrada como um dos momentos mais icônicos da história da luta livre. Essa foi, de fato,
uma das maiores lutas da história da luta livre. 93 mil fãs presentes no Pontiac Silverdome ficaram fascinados com a história que esses dois homens contaram no ringue. Essa luta foi para quebrar recordes de bilheteria. Ainda assim, é lamentável que muitos se lembrem de André por seus últimos dias na WWF, especialmente por essa luta na WrestleMania 3. É lendário com certeza, mas mostra um André deformado que parece lutar muitas vezes no ringue. O início de uma longa batalha contra a deterioração de sua saúde. Na verdade, o tamanho extraordinário de André era devido à acromegalia, um distúrbio endócrino raro causado pelo excesso de hormônio do crescimento. Essa condição levou a vários problemas de saúde, incluindo dor crônica, mobilidade limitada e tensão nos órgãos. Apesar da disponibilidade de tratamentos cirúrgicos, André optou por não se submeter à cirurgia, temendo que isso pudesse afetar sua carreira de lutador. Essa decisão, embora compreensível devido à sua paixão pelo esporte, contribuiu para o declínio de sua última luta. Foi realizada no Japão em 4 de dezembro de 1992. Pouco tempo depois, ele viajou para Paris para participar do funeral de seu pai. Esta é a última foto que temos dele, ao lado da família. Ele havia decidido ficar mais tempo na França para estar com sua mãe no aniversário dela. Ele até passou o dia anterior à sua morte, visitando e jogando cartas com alguns de seus amigos mais antigos em um café. Ainda assim, em 27 de janeiro de 1993, 3 dias após o funeral, André faleceu tragicamente durante o sono devido a uma insuficiência cardíaca congestiva, uma complicação relacionada à acromegalia não tratada. Sua morte levou à criação do Hall of Fame da WWE, no qual ele foi o primeiro integrante. Andre the Giant pode ter falecido há 3 décadas, mas seu legado continuará para sempre. Aqui está a morte de outro gigante do wrestling, não apenas por seu tamanho, mas também por sua impressionante carreira, Umaga. Em sua última foto antes de morrer, vemos a última luta de Ed Umaga Fatu, que ocorreu na última noite da turnê Hulkamania, na Austrália, em 28 de novembro de 2009. A luta contou com a participação de Fatu contra Ken Mr. Kennedy Anderson, o ex-astro da WWE. Ken Kennedy tem a distinção de ter sido o último adversário do falecido Ed Guerreiro, mas também de Umaga, apenas 4 anos depois. Poucos lutadores conseguiam igualar a intensidade e a presença do Samoan Bulldozer. Como membro da lendária família Anoa'i, que inclui ícones da luta livre como The Rock, Roman Reigns e Rikishi, Umaga estava destinado à grandeza no ringue. Com 1,80 m de altura e pesando mais de 80 quilos, ele era uma força destrutiva, conhecido por seu estilo brutal, comportamento primitivo e o devastador finalizador Samoan Spike. A carreira de Umaga na WWE decolou quando ele adotou totalmente a personalidade selvagem de Umaga, dominando a metade dos anos 2000 ao derrotar as principais estrelas como Shawn Michaels, Triple A e Ric Flair. Seu maior momento foi na WrestleMania 23, quando enfrentou Bobby Lashley na infame Battle of the Billionaires, representando Vince McMahon contra o lutador de Donald Trump. A luta terminou com a derrota de Umaga, mas sua reputação permaneceu intacta. No entanto, suas batalhas na vida real estavam começando a alcançá-lo. Em 2007, Umaga foi suspenso por violar a política de bem-estar da WWE, após ter sido vinculado a uma rede de distribuição ilegal de esteroides. Uma segunda violação, em 2009, levou à sua saída da WWE, depois que ele recusou a reabilitação. Ele continuou lutando em outros países, especialmente no México, mas sua saúde estava se deteriorando rapidamente. Infelizmente, em 4 de dezembro de 2009, Umaga foi encontrado sem reação em casa, com sangue saindo do nariz. Levado às pressas para o hospital, ele sofreu 2 ataques cardíacos antes de ser declarado morto aos 36 anos. Sua autópsia confirmou a toxicidade aguda de uma mistura de analgésicos, relaxantes musculares e ansiolíticos, além de um coração gravemente aumentado. Embora não tenha sido constatado o uso recente de esteroides, anos de abuso de substâncias e o desgaste físico da luta livre o alcançaram tragicamente. Após sua morte,
Muitos no mundo da luta livre reconheceram suas lutas contra o vício, mas se concentraram em lembrar o homem por trás do monstro. Dawn Marie Psaltis, ex-lutadora da WWE e da ECW, disse: ele tinha seus demônios, mas encontrou muita força em sua família. Seu filho, Zilla Fatu, até postou um vídeo em seu canal no YouTube referindo-se à última vez que conversou com o pai antes de ele morrer. Apesar de suas dificuldades pessoais, o legado de Umaga continua vivo. Seu sobrinho, Solo Sikoa, agora carrega sua memória usando o Samoan Spike, um movimento que lembra os fãs do tumulto que Umaga desencadeou na WWE. Qual dessas fotos você acha que é a mais perturbadora? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e, antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.